Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Vanessa Moriarra. Eu me chamo Vanessa Mendonça, trabalho com as terapias holísticas utilizando as ferramentas de leitura de cartas sagradas, né? Baralho cigano, tarô e outros oráculos. Trabalho também com a terapia Reiki e com a magia divina, tá bom? Então, qualquer tipo de atendimento particular, vou estar deixando aqui o meu contato, se vocês quiserem algo mais aprofundado, tá certo? E neste vídeo nós estamos, fazendo a leitura da próxima semana, desses nossos próximos 7 dias, tá certo? Este vídeo é uma previsão atemporal, então se você chegou aqui agora, deve ser porque você está precisando de alguma mensagem que vai ter nesse vídeo, tá certo? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comenta e compartilha este vídeo e também lembra de dar aquele joinha, ok? E se você tiver alguma sugestão de tema de algum vídeo que você queira que eu esteja respondendo aqui no canal com as cartas sagradas ou só a partir das minhas experiências com as terapias, deixa aqui no comentário a sua sugestão que ela será muito bem-vinda, tá certo? Lembrando que eu tenho o quadro Moriarra Responde, Então também você pode estar fazendo perguntas para o oráculo, por baralho cigano ou por qualquer outras cartas que eu possa estar utilizando aqui. E aí eu vou estar utilizando a sua pergunta como tema de um vídeo e trazendo a resposta através das cartas sagradas, tá certo? Mas sem muitas delongas, vamos à previsão para os nossos próximos 7 dias, tá certo? Já estou com o meu baralhinho aqui, vou embaralhar as cartas e também como mensagem final estarei trazendo as cartas dos grandes mestres, tá? Um oráculo que estou aqui estreando no vídeo, meu povo. Então, vamos lá. O que os grandes mestres depois vão finalizar a nossa semana? Qual o grande mestre vai vir trazer uma mensagem para nós? Mas vamos aqui com o nosso querido baralho cigano, ver como é que vai ser a energia da nossa próxima semana, para esses próximos 7 dias, Quais os conselhos que o oráculo traz para que nós possamos passar por esses dias de uma forma mais equilibrada, mais consciente, tá? Porque previsão ela é para isso, meu povo? Previsão, pelo menos eu utilizo dessa forma, tá? Às vezes aparece previsões pontuais? Aparece, claro que aparece. Mas, na maioria das vezes, eu utilizo as previsões para dar direcionamentos para as pessoas, no sentido de que elas tenham mais habilidades para lidar com as vibrações energéticas, do dia a dia, com as oscilações energéticas ali do dia a dia dela. Então, de acordo com as cartas, a gente meio que já tem uma ideia de como vai ser aquele dia e através da simbologia das cartas que saem, eu dou um direcionamento de como ela deve agir ali naquele período, naquele mês, E aí ela consegue estar trabalhando essas questões de uma forma mais equilibrada, tá certo? E também, consequentemente, ela agindo dessa forma, ela começa também a ter um autoconhecimento, Trabalhar essa questão do autoconhecimento para si mesma, tá certo? Mas vamos lá. Deixa eu embaralhando aqui, embaralhando, falando, Mas vamos à leitura das cartas da nossa previsão semanal. Vou cortar o baralhinho aqui, tá bom, meus amores? Eu sempre gosto de cortar e vou estar tirando a primeira carta. Vamos ver qual carta que vai sair. Uau, começamos bem, hein? Carta do Sol, meus amores. Então, carta do Sol, Assim, iniciando a nossa semana, Com essa energia solar maravilhosa, que eu adoro o Sol. Apesar de eu gostar de trabalhar à noite, mas eu gosto da energia do Sol, porque eu sou uma pessoa muito solar, Segundo a minha mãe de coração. Ela sempre fala que eu sou o Sol da vida dela. Mas, meu amor, o que essa carta traz de mensagem para nós? A carta do Sol, A carta do Sol, ela fala de brilho pessoal, tá? E também de focar ali no positivo, tá? Porque o Sol, ele é a luz, Ele ilumina, tá? Porém, o Sol também tem aquela questão de que se você fica muito tempo ali, principalmente nos dias de hoje que tá fazendo esses calorões aí, Ele queima. Você precisa tomar alguns cuidados, tá? Então, aqui, nesses próximos dias, evitar a preocupação, tá, meus amores? Aconteceu alguma situação que você não sabe como lidar ainda, então não fica se preocupando com o que ainda não aconteceu, tá? Procura trazer o equilíbrio, porque aí você consegue pensar com mais clareza, que é o que traz essa energia aqui dessa carta, que é pensar com clareza, tá? Você olhar ali
propositivo, por foco, mas com equilíbrio, tá? Não ficar aí muito nas preocupações, tá certo? Mas no geral é uma semana assim de muitas positividades, iniciando com muitas coisas positivas, com muitas coisas novas, boas, chegando notícias boas, né? Situações que chegam para clarear, sabe? Quando você tá ali passando por alguma turbulência, por alguma situação, e aí chega uma notícia, ou chega alguém que traz ali a solução, você fala, putz, por que eu não pensei nisso antes? Tão fácil, sabe? A pessoa chega e ilumina, com umas simples palavras, puf, descobriu, né, a melhor coisa do mundo, sabe? Que a coisa flui, tá? Então é uma semana que começa já com clareza mental, com as coisas clareando para nossa vida. Isso é muito bom, né? Então vamos ver aqui a energia da carta número 2. Carta do homem, tá? Então, quando a gente traz essa clareza mental, o que acontece? Tende, né, as coisas fluir de uma maneira mais tranquila. E aí que a gente precisa ter praticidade, ação, né? Colocar aquilo em prática. Você conseguiu desvendar a lei que precisava, e aí nessa semana vai pedir aqui a energia do homem, você ter atitude, ter ação, ir lá e fazer e acontecer, né? Não ver ali que o negócio tá bom e ficar esperando, deixar a oportunidade passar, tá? Então, essa carta ela fala assim, é uma semana para você ter atitude. Se você tá aí procrastinando, tá aí deixando as coisas para depois, bora parar, bora levantar as manguinhas aí, arregaçar as mangas e entrar em ação. Fazer acontecer as coisas na sua vida, tá? E parar de reclamar, tá bom, meus amores? Então aqui, essa carta do homem tá dando um puxãozinho de orelha. Então é uma semana, ação e atitude, tá? Palavras-chave para essa semana. Terceira carta, a carta do jardim. A carta do jardim, ela fala de disposição, ela fala de cura, fala de plantio, fala de como você está se comunicando no universo, tá? Então, essa semana eu sinto que é uma semana que as pessoas estarão querendo se socializar, querendo sair mais, se curtir, e tá muito bom isso, tá? Só toma cuidado com quem você vai, onde você vai, você estudar o território, para você não ficar indo em qualquer lugar de qualquer jeito, tá? Porque às vezes, meu povo, o jardim ele é bonito por fora, mas quando você entra dentro da casa da pessoa, é aquela coisa, né? É só fachada, entendeu? Então toma só cuidado. Nunca me veio essa leitura para essa carta, mas me veio de falar isso aqui nesse vídeo para vocês, tá bom? Então toma cuidado onde vocês pisam, tá? Porque energia ela contamina, tá? Minha mãe já dizia. Quem anda com porcos, farelos come, né? Então, fica de olho, tá? Orai e vigiai, beleza? Saia, divirta-se, curta, mas fica atento quem está ao seu redor, para que você não seja contaminado com ervas daninhas, tá certo? Para que você preserve a sua energia, a sua vibração, tá? Para que você não se deixe contaminar e você traga aí uma nutrição energética um pouco mais densa, tá? Absorva a energia aí que não é sua e depois você vai ter que ficar trabalhando essa questão de se curar, de novamente se realinhar, tá certo? Só por conta de que você não teve essa preocupação antes, né? De ter um olhar mais atento, ficar mais ligada ali na situação e baixar a guarda, tá? E aí é onde a energia entra, tá bom, meus amores? Bom, uma leitura típica aqui com essa carta do jardim, mas foi o que veio. Depois aqui a carta do cavaleiro, tá bom, meus amores? A carta do cavaleiro, ela fala de ação, de inícios, né? Então essa é uma semana que vocês vão estar muito sendo convidados aos desafios, né? A sair ali de uma zona de conforto, tá? Porque a carta do cavaleiro é uma carta de movimento, tá certo? Só tomem cuidado com a ansiedade, para vocês não agirem de uma forma sem pensar, tá? Porque o cavaleiro, ele é articuloso, ele só vai ali onde ele se sente, no mínimo, um pouco, 50% de segurança. Ele não coloca a cara dele a tapa a qualquer preço. Antes dele ir para a guerra, ele já estudou todo o território, estudou o inimigo, fez todo um cálculo ali, né? E depois ele foi. Então só tome cuidado, mas não deixe que o medo paralise vocês nessa semana, tá? É uma semana de ação e atitude. Lembra da carta do homem. E aqui a carta do cavaleiro reafirma isso. Vai lá e faz. Dá o primeiro passo para você ver o que acontece. Se não for legal, você aprende com a lição. Se for legal, você aproveita e continua na jornada, tá certo? Que linda! Carta do coração, né? Nossa quinta carta, no caso, né? Cartinha do coração. Essa carta, ela fala das emoções, tá?
Então pode ser que algumas pessoas aí nessa semana sintam mais as suas emoções, sintam um pouco mais de carência, né? Então é um momento de se recolher, tá, meus amores? De você entender o que você está sentindo, você olhar para dentro, olhar para o seu coração, porque é aí que acontece, você consegue tomar decisões mais assertivas, de acordo com a sua essência, de acordo com aquilo que rege a sua vida, que condiz com quem você é de verdade. Quando a gente para ouvir e escutar o nosso coraçãozinho, a gente traz o quê? Um começo ali de ter um entendimento e já começar a partir por um autoconhecimento, tá, meu povo? Que é uma coisa que eu prezo muito nos meus atendimentos, né, nas minhas leituras, né, todos esses tratamentos com as terapias, o autoconhecimento, ele é a chave para tudo na nossa vida, tá? Porque quando a gente se conhece, nós deixamos de aceitar muitas coisas que nos fazem mal, né? E a gente começa a se libertar dessas situações, tá certo? Então, você aí que já tá sentindo a semana um pouco mais, sabe, meio choroso, meio mais sensível, escuta as suas emoções, não se pode, tá? Não reprima suas emoções, sinta elas, porque assim você consegue começar a se entender, a compreender o que ali de fato está acontecendo dentro de você, tá? Então, entre nessas oscilações na intensidade das suas emoções para que essa semana ela flua melhor, para que você consiga entender o que está acontecendo e consiga de fato começar a se entender, tá certo? Oh, meu, só carta boa nessa semana. Carta dos lírios, tá? Nossa sexta cartinha aqui, carta dos lírios. Essa carta, ela fala de dons, de habilidades, de coisas positivas e ela intensifica a energia de todas as outras cartas, tá, meus amores? Então, assim, o sol está super intensificado nessa semana, a energia do homem muito mais, a energia do jardim mais ainda, o cavaleiro, então, nem se fala, o coração, e as emoções, então, nossa, a flor da pele essa semana. Daí chega aqui a carta dos lírios, né, porque ela intensifica a energia de todas as outras que já saíram. Mas aqui ela fala que tudo isso vai fazer o que com você? Vai te trazer novos insights. Você vai estar se permitindo a coisas novas. Então essa semana, meus amores, é uma semana que se você conseguir trabalhar essas questões do autoconhecimento, você vai estar desenvolvendo aí novos dons, novos hábitos, coisas que tragam mais positividade para a sua vida, que enriqueçam, tá? Que tragam aprimoramento, tá? Então é um momento de, se você tem um projeto, tá querendo mudar alguma coisa, olha ele lá, talvez você tenha aí uma ideia nova que vai dar um up nele, sabe? Em vez de você jogar ele fora, tá certo? Descartar, tá certo? Ah, Vanessa, minha casa tá assim, assado, tá... Vamos lá, olha lá, dá uma repaginada, que aí você vai dar o up na sua carta. Então essa carta ela é muito do up, tá? Porque ela é o mais, sabe? É aquele que mais pra somar, para deixar mais bonito, para deixar mais belo, sabe? Deixar mais elaborado. Sabe aquele pacote de presente que você compra uma lembrancinha, mas o pacote está tão bem feito que vira a pessoa olha lá assim, enche de felicidade só de ver o embrulho, de tão bonito que está. Essa carta dos lírios, ela fala disso, desse enfeite, desse que a mais, sabe? E também é uma carta de fala de prosperidade, de bons negócios, tá? Então é uma semana muito boa para essa questão de negócios, para você fazer investimentos, claro, tudo com muita cautela, porque temos a energia do cavaleiro aqui, temos a energia do homem, que fala dessa questão de estratégia, de estar sempre atento, ter esse olhar mais racional para toda a situação, tá? Não agir muito pela emoção, tá? Porque só a carta do coração aqui, então tome só cuidado dessa questão de investimentos, de negócios, de agir muito pelo coração, tá? Dinheiro e coração não é uma coisa que dá muito certo não, tá? Então vamos ter aí um pouquinho dos pés no chão, tá? Mas no geral, essa carta aqui ela é muito positiva para isso, ok? Então vamos à nossa última carta. Carta 2, tá? Carta número 2 que fala de obstáculos, crenças limitantes, tá? Tome cuidado, pessoinhas que estejam aí meio melindrosas, né? Ainda com essas questões da autossabotagem, com medo de fazer alguma coisa nessa semana, tá? Por conta de situações que você cria dentro de si, tá? Por conta de medo, de bloqueios, de crenças limitantes, tá certo? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, crenças limitantes, porque uma seguidora aqui, né, que segue o meu canal, perguntou sobre essa questão, né, de como curar as crenças limitantes. E eu vou estar aprofundando mais isso. Mas na energia dessa semana aqui,
que você deve fazer, né, para estar nessa semana superando ainda essas crenças, esses obstáculos que ainda te paralisam de fazer alguma coisa, te deixam com medo, né? Mas aquele medo que paralisa, porque tem uma diferença, né, de medo que paralisa, né, e aquele medo que é um cuidado, tá? Que nos livra de muitos perigos, tá certo? Você utilizando o seu poder, pessoal, você enxergando o que você tem de melhor dentro de si. E aí quando você faz isso, você traz uma força, né, mais racional, no sentido de que você tem o poder de tomar atitudes benéficas para sua vida, porque aí a gente entra aqui na carta do homem, né? E a carta do jardim fala o quê? Dessa exposição. E quando você descobre essas questões, essas coisas positivas dentro de você que te dá força para seguir, para ter atitude, para ter ação, você coloca isso para fora. E quando você coloca isso para fora, você coloca o seu melhor pro outro, você coloca o seu melhor pro universo. E o universo, ele enxerga isso, né? E aí quando ele enxerga isso, o que ele faz? Ele te dá ali, né, a força para você iniciar, para você ter esse caminho, né, você ter essa ação de dar o primeiro passo, que é a carta do cavaleiro aqui. E aí depois, quando você dá esse primeiro passo, você se enche, né, se nutre com essa conquista de ter pelo menos iniciado, saído do lugar, né, que você estava aqui muito tempo parado. Então quando você traz esse movimento, então o seu coração, a sua essência se enche, você começa a transbordar de felicidade. Quando você transborda de felicidade, você chega aqui na carta dos lírios, que a carta dos lírios, ela fala do quê? Fala desses dons, né, dessas coisas boas que foram nutridas em você nessa caminhada, e você começa a trazer essa absorção, né, começa a ter esse reconhecimento, né, dessas coisas positivas que você trouxe para sua vida, dessas atitudes positivas. Você começa a colher os frutos disso tudo, né? Você começa ali a enfeitar a sua vida, colocar as cerejas em cima do bolo, sabe? E as coisas começam a ficar fica diferente, né? Fica melhor. Então aquele obstáculo, aquele monstro que você criou, vira o quê? Vira os lírios. Aí você fala, putz, era só uma flor. Só que eu achei que ela tinha espinho, mas não tem, porque é lírios, não é rosa, entendeu? É mais ou menos assim que funciona, tá, gente? Porque às vezes a gente tá querendo colocar a mão na flor ali, né? Mas aí chega aqui, a carta do trevo fala, não, aquela flor tá cheia de espinhos. Se você colocar a mão, você vai se furar. E você, ó, vai pra trás. Você perde a chance de cheirar uma flor, de tocar uma flor, de ter uma coisa boa nas suas mãos, por conta de um simples espinho que você poderia ter tomado só um certo cuidado e pegado a flor ali, né? Tá vendo a diferença? Do medo que paralisa e do medo que traz um cuidado. O medo que traz o cuidado é aquela de atenção, ó, tem espinho, toma cuidado. Você quer pegar a flor? Tá, mas toma cuidado, vai com calma, vai com cautela, tá? Entendeu? Não aquele medo que te assusta, ó, tem espinho, não toca, cuidado, sabe? Aquela coisa assombrosa, entendeu? Então, tente equilibrar essas questões dentro de você, porque senão, essa semana, você vai tentar, porém você vai ficar ouvindo o seu lado medo que te paralisa, e aí não vai ser muito positivo, tá certo? Bom, meus amores, então essa foi a energia da nossa semana. Vamos ver aqui através da carta dos nossos mestres, né? Qual vai ser o mestre, qual a energia que vai conversar conosco, né? Para esses próximos 7 dias, para finalizar aqui a mensagem. Oi, pulou a carta, eu vou considerar, gente. Saiu a carta 12. E ela fala o seguinte, é da lei de nada. E a frase que ela traz é ser aceita e o prazer de viver. Vamos ver a mensagem que ela traz aqui, meus amores. Como esse baralho é novo, eu ainda tenho que consultar os símbolos e significados aqui das cartinhas, tá? Palavras-chave dela é sentir-se aceita, aceitar a própria luz e a própria sombra, aceitar o próprio corpo, a sensualidade, gozar a vida em todos os sentidos, a mulher sensual. A energia, né, dessa carta de lei de nada, ela mostra como podemos aceitar a nós mesmos, ao nosso próprio corpo e aos outros amorosa e incondicionalmente. Ela cura a insuficiência de amor, as mágoas na área da sexualidade e faz com que nos aceitemos com nossas forças e fraquezas. Ela torna novamente possível sentir o prazer e as possibilidades que o nosso corpo oferece. Ela nos torna consciente do que necessitamos para o nosso bem-estar.
A energia de lei de nada também fortalece a percepção dos sentidos, facilitando o conhecimento, a beleza e do prazer, tá? Então, para mim, essa carta, ela me fala muito da autoestima, né? De ser aceito, né? Então, essa semana, meus amores, é uma semana também que você precisa trabalhar essa questão da aceitação de quem vocês é, de trazer mais prazer nessa vida, né? Não viver ali na base de julgamentos, de tentar suprir as expectativas do seu entorno, porque você nunca vai suprir expectativas de todo mundo, tá certo? Então, tenha sempre o seu melhor para você, não para o outro, porque quando você se nutre do seu melhor, quem tiver que se beneficiar desse melhor vai se beneficiar, e quem não tiver de que se beneficiar, a pessoa vai criticar, ela vai apontar o dedo, né? Independente de quem seja, meus amores, a vida é assim. Então nós temos que olhar para si com amor, com fraternidade, com carinho, com empatia, e disso você começa a trazer o seu melhor, que aí entra aqui muito na energia da carta dos lírios que saiu aqui, né, meus amores? Então, tenham esse olhar mais carinhoso nessa semana, porque aí você vai conseguir passar por todas essas energias que eu trouxe aqui através das cartas do baralho cigano, e as coisas vão ficar muito mais fáceis de lidar nesses próximos 7 dias, tá certo? Abençoados sejam todos, aquele axé, axé, axé.